Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio de nos encontrarmos na tua santa casa, neste teu santo dia de sábado. Pedimos que o Senhor permaneça aqui conosco e que teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós agora, nos preparando para um encontro especial contigo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos continuar a louvar a Deus com o louvor Pai, eu me achego a ti, número 286. Not too good. Pois tua
and girls, come on down. We're going to continue our story about what was happening to the Israelites when they came out of Egypt and the journey that they went on. So last time we talked about when they were led to the promised land, but they were too scared to go inside and they did not have faith in God. So God said, you have to wander for another 40 years. So let's see what happens. So, after Moses died, Joshua became the leader of the Israelites, and God led them into the promised land. He led them to a city called Jericho. The city was protected by high walls, and still 2 spies were found away into the city. They went to Rahab's house, and the king of Jericho ordered the soldiers to capture them. Rahab hid the men on her roof. And when the soldiers arrived, she said, the spies have already gone. If you hurry, you may catch them. So she lied to protect the Israelites, man. So the soldiers ran off to find them. Thank you for helping us, the spies told her. When we come back, we promise to save you and your family. And Rahab had helped the spies escape. So when they came back to Jericho, when the spies had come back safely home, God told Joshua, march your army around Jericho with the people blowing their horns, and do this every day for 6 days. And on the 7th day, have your army march around the city 7 times. And Joshua did exactly as God said. And so everyone walked around with their trumpets, and the soldiers shouted as loud as they could. And then the great wall of Jericho came tumbling down. And the Israelite army rushed in, and they took over the city. And the spies kept their promise to Rahab. The whole family was saved. So, we always have to have faith in God, even though sometimes it may be a little bit strange, the instructions that we're getting or things that we need to do. But if God tells us to do something, that means we have to follow instructions, right? So let's pray together. Dear God, thank you for gathering everyone here together to be able to worship you, and help us to have faith even when life seems a little bit difficult or when we're not really sure what to do. Help us to always have faith in you. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Malaquias 3:10, o Senhor nos deixa uma mensagem a respeito da manutenção da sua obra, da pregação do Evangelho, em nossa parte, como nós fazermos para que este trabalho continue. Em Malaquias 3:10 lemos o seguinte: vocês estão dando risada porque vocês não usam óculos algum, depois à medida que a idade vai chegando, esses números vão ficando pequenos, sabe? Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor do Exército, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Amém. Sim, ponham-me à prova. Quantos gostariam de colocar o Senhor à prova e acreditar nessas palavras que está escrito? O Senhor Deus é fiel. E se você tem alguma dúvida disso, olhe onde você está hoje e pense 10 anos atrás onde você estava. Deus não foi fiel com você até aqui? Será que Ele está mentindo no que Ele está dizendo aqui? De forma alguma. Este é o momento em que você pode colocar Deus à prova. Vamos pedir aos diáconos que passem as salvas.
Senhor Deus está no céu, querido Pai. Aqui está teu povo, Deus, confiando e acreditando nas promessas que o Senhor deixou para nós. Amém. E fazendo a sua parte. Querido Deus, continue atuando na nossa vida, como até aqui o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. A paz de Deus esteja conosco. Para as visitas que estão aqui pela primeira vez, este é um momento que nós dedicamos em uma oração especial. Nós falamos que é oração de intercessão, não é? E que você que tem a sua súplica a Deus, o seu agradecimento, algum pedido, este é o momento onde nós vamos depor juntos aos pés do nosso Salvador, tá bom? Antes, irei ler o livro de Hebreus, capítulo 8, verso 12, que fala o seguinte: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Amém. Então, todos aqueles que puderem se colocar de joelhos, quem não puder pode ficar da maneira que é possível, nós vamos falar comigo. Senhor nosso Deus, acima de tudo nós queremos louvar o Teu nome e engrandecê-lo, porque Tu és o nosso Deus justo, bondoso, fiel, longânimo, Senhor, e merece todo louvor e adoração. E como o Senhor já sabe, Pai, esse é o momento onde nós dedicamos para poder colocar diante do Senhor os nossos agradecimentos das bênçãos que nós temos recebido, bem como também, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença
porque nós queremos suplicar a Tua graça e a Tua misericórdia através de Jesus. Senhor, aqui estão muitas pessoas que estão passando por muitas necessidades física, emocional, espiritual, e gostaríamos de colocar diante do Senhor aqueles que estão enfermos, Senhor. Pai querido, que o Senhor de uma maneira muito especial possa atuar na vida desses Teus filhos, que a cura possa vir a eles, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Abençoe também aqueles que estão com problemas financeiros, pessoas que estão com problemas no casamento, pessoas que estão com problemas, Senhor, com falta de trabalho, que o Senhor possa alcançar também esses Teus filhos, Pai. E também, Senhor Deus, te pedimos a cura espiritual. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos ter um coração que realmente só tenha o Senhor presente. Que nós possamos buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Renova nossas forças e ajuda-nos a amá-lo mais do que tudo, Senhor. E de uma maneira especial também queremos colocar o pastor Teu em Tuas mãos para que ele seja mais uma vez usado pelo Teu Santo Espírito. Amém. Que todas as palavras que procederem da sua boca possam, Senhor, chegar ao nosso coração como uma espada, que é a Tua palavra, Deus, que é uma espada de 2 gumes. E que nós possamos, Senhor Deus, ter compreensão e entendimento, discernimento e ao mesmo tempo vontade de realizar a Tua vontade, Senhor. Abençoe de uma maneira muito especial também, Senhor Deus, as nossas visitas que estão aqui presentes, temos muitas delas, que elas possam sair daqui cheias do Teu poder, felizes, alegres, por saberem que também estiveram na Tua presença, e que elas possam sentir o Teu amor, Pai, o Teu calor, e também a amizade e o amor dos nossos irmãos. Fica conosco, Senhor Deus, te suplicamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Enquanto nós esperamos a mensagem musical, o Mário já tinha se oferecido para cantar, mas nós falamos isso logo. Só relembrá-los, alguns anúncios já foram feitos, que no próximo sábado, dia 4, nós teremos a nossa reunião administrativa da nossa igreja. Pedimos todos que apareçam. Eu acho que o boletim está às 5 horas da tarde, vamos fazer às 5h30, para que a comissão da igreja possa sim ter a reunião antes das 5 horas. Então, às 5 horas da tarde, a comissão da igreja, e às 5h30 da tarde, teremos a reunião administrativa para dar um update na construção da igreja, como é que estão indo as coisas lá. Então, pedimos a todos os membros que participem, pudessem vir às 5h30 da tarde, no próximo sábado, dia 4. E foi anunciada uma coisa de terça-feira? Foi. Foi? Que horas é que foi anunciado? Podia prestar atenção nos anúncios. Agora isso é um teste para ver se vocês prestam atenção. Então, que horas é que foi anunciado para terça-feira? Não falou. Não falaram? Semana passada falaram, às 4h30. 4h30, na terça-feira, vamos ter um culto de oração especial aqui para a passagem do ano, junto com, tragam também algumas snacks. Vocês entendem snacks? Eu posso dar umas sugestões, se quiserem. Os snacks que eu gosto. Arroz doce, pastéis de bacalhau. Não, seria bom ter um pequeno convívio, né? Para a passagem do ano. Há pouco tempo, nós vamos ficar aqui muito tarde, que também não é muito recomendável andar nas estradas na noite de passagem do ano, infelizmente, né? Algumas pessoas bebem um pouquinho em excesso, né? E pode ser perigoso. Então,
Mas gostaríamos de que vai ser um novo ano, 2020, vai ser come up, Celine. You can come up. You ready? I'm just stalling. Vamos entrar para a nossa nova igreja e vai ser um grande ano. Então, que bom, como seria bom começar o ano em oração e agradecimento a Deus, como o Mário falou, que Deus nos trouxe até aqui e certamente Deus não vai nos abandonar aqui na beira da entrada para a Terra Prometida, né? Deus continuará conosco, né? Então, vamos passar alguns momentos para começar este ano em oração, terça-feira às 4h30 da tarde. Welcome, Celine. I'm glad you're here. Because Mario wanted to sing, and I said, nope, we're going to listen to Celine. Thank you, Celine. Vocês não podiam ver, mas eu tenho que ver a cara do avô enquanto a neta estava cantando.
Que bom estarmos aqui juntos, né? Espero que todos passaram um Natal feliz, com família, com saúde, com paz. Estamos na véspera de iniciar um novo ano. Como já foi mencionado já 2 vezes, Deus tem nos acompanhado até aqui e certamente Deus nos acompanhará o restante da nossa vida até chegarmos ao nosso destino. Quero agradecer a todos que estão conosco hoje, os membros regulares, aqueles que estão nos visitando. If you don't speak Portuguese, we do have simultaneous translation. So if you'd like a headset, just put up your hand and we'll get someone to get you a headset. Anybody need a headset? No? Peter, you don't speak Portuguese yet after all these years? Oh my goodness. Good to see you, Peter. Calabresa, estás-te a ver? Hoje eu quero falar sobre, eu não sei se as traduções assim, mas o esquecimento misericordioso de Deus. Nós em inglês dizemos God's merciful forgetfulness. Nós lemos um texto Isaías 43, verso 25, mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os o quê? Esqueço. E alguns anos atrás, quando ainda estava no Está Escrito, eu entrevistei um engenheiro chamado Daniel Lazich. Ele é um expert na área de quantum physics. E foi um programa muito interessante. Ele trabalhava no Pentagon, dos Estados Unidos. Ele era o engenheiro-chefe num projeto que foi iniciado pelo presidente Ronald Reagan, chamado the Strategic Defense Initiative, ou às vezes chamado Project. E ele é um adventista e a especialidade dele é Quantum Physics, que é o estudo das partículas mais pequenas do universo. E eu entrevistei ele, se vocês quiserem procurar no YouTube, eu acho que se chama How Science Discovered God. Vocês vão ver na entrevista a minha cara que 2/3 que ele falou eu não entendia. Eu olhava para ele e o pessoal falava assim para mim, faz uma pergunta. Eu falei, faz uma pergunta? Eu não sei o que ele está falando. Não consigo entender. Eu já assisti o programa 5 vezes para poder entender alguns dos conceitos. Mas muito interessante. How Science Discovered God. Não é Dr. é Daniel Lazich. E nos intervalos lá entre os programas, nós conversamos um pouquinho. Ele falou assim para mim que as leis que governam o universo têm que existir em algum lugar. As leis da gravidade, todas essas leis dentre as quais nós operamos têm que existir, têm que ser guardadas em algum lugar. Ele diz assim, as leis do universo são guardadas na mente de Deus. Então, nós temos uma ideia do tamanho de Deus, né? E Deus guarda simultaneamente, imagine, simultaneamente todas as leis que governam o universo, Deus guarda na sua cabeça. Eu tenho dificuldade de reconciliar 2 ideias ao mesmo tempo na minha cabeça. Né? Minha casa, minha esposa pede que eu faça uma coisa, peraí, eu vou fazendo aqui, quando eu acabar isso aqui, aí eu já, entendeu? Mas eu acho que já é problema dos homens, né? Nós focamos em uma coisa. Imagine Deus simultaneamente guardando em sua mente todas as leis que governam o universo. Além disso, todos os pedidos de oração e tudo quanto está existindo. Aí ele falou algo para mim, ele disse assim, se Deus se esquecer de alguma coisa, essa coisa deixa de existir instantaneamente. Se Deus se esquecer da lei da gravidade, a lei da gravidade desaparece instantaneamente.
E ao ele falar isso, dizer isso para mim, imediatamente eu pensei num verso que a Cidinha leu hoje. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais os lembrarei. Quer dizer, quando Deus esquece os nossos pecados, eles deixam de existir imediatamente. Amém. Desaparecem. Imagina se Deus não fosse misericordioso em esquecer os nossos pecados. Como é que nós um dia podíamos nos apresentar diante de Deus? Sabendo que Deus se lembrava de todos os erros que nós cometemos na nossa vida. Que promessa linda. Deus esquece dos meus pecados e eles deixam de existir imediatamente. Todo ser humano tem acesso a esse esquecimento misericordioso de Deus. Amém. O que é que a Bíblia pede como requisito para passar por essa experiência? É apenas arrepender. Então hoje eu gostaria de falar com vocês, mas é menos um sermão e mais um estudo bíblico. A Bíblia é que é a base da fé para o cristão. Hoje no nosso programa, quantos escutaram o programa da rádio hoje? 4. Que bom, né? Ah, ok. Eu sinto um pouquinho melhor, né? Hoje ligou um senhor. Depois do programa, falei com ele. Eu tinha oferecido um livro chamado A História da Redenção, que é um livro muito bom. Ele ligou e disse assim, será que seria possível receber uma Bíblia? Uau. Amém. Amém. A Bíblia é a base da fé do cristão. Amém. Tudo quanto nós acreditamos como adventistas é baseado na Bíblia. Nós adotamos aquele princípio da reforma protestante, só a Escritura. A Bíblia e só a Bíblia. Então hoje nós gostaríamos de passar algum tempo no estudo da Bíblia. Então se trouxeram suas Bíblias, vai ser um estudo bíblico, ok? Everybody ok? Very good. Então, primeira pergunta. Quão importante é esse conceito de arrependimento na teologia cristã? Vamos começar no Evangelho de São Mateus. Deixa eu pôr os óculos que eu tenho o mesmo defeito do Mário. São Mateus capítulo 3. E vamos começar no verso 1. Aqui nós temos em São Mateus capítulo 3, quem sabe o primeiro evangelista do Novo Testamento, João Batista, né? Então vejam o verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vejam agora verso 8. Produziu o quê? Pois frutos dignos de quê? Arrependimento. Então, a Bíblia aqui nos diz que no ministério de João Batista pregava o quê? A ideia do arrependimento, né? Então, depois de João Batista, veio o ministério de quem? Jesus Cristo. Vamos agora para São Mateus capítulo 4. Em São Mateus capítulo 4, nós vamos ver que desde o início do ministério de Jesus, qual era o tema das pregações de Jesus? São Mateus capítulo 4, no verso 17. Daí por diante, diz assim,
passou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista começa com a pregação que nós temos que nos arrepender. Seguindo o ministério de João Batista, veio o ministério de Jesus Cristo, e Jesus continua com o mesmo tema do arrependimento. Agora vamos até Mateus capítulo 9. Aqui um versículo interessante, Mateus capítulo 9, no verso, vamos ver aqui, do 11, vamos começar do 11. Ora, vindo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas é interessante, o pessoal legalista sempre tem medo e sempre se acha preocupado quando vê alguém lidando com pecadores. Entendeu? Os fariseus se preocuparam. Por que ele come com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quais de vocês vão ao hospital quando estão se sentindo bem? Então, se à tarde, diz assim, um domingo à tarde, olha, vamos até ali no hospital e dar um passeio no hospital. Quem é que vai? Por quê? Nós vamos lá quando estamos doentes, né? Não precisa de médico, sim os doentes. Ide, porém, e o quê? Aprendei o que significa. Agora veja o que ele diz. Misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao quê? Arrependimento. O que ele está querendo dizer com isso? O que eu quero é misericórdia e não holocaustos. E não sacrifícios. O que será que ele quer significar com isso? A misericórdia origina... Onde é que é a origem da misericórdia? Vem da onde? Merci. Do coração. Então o que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo que a religião que Jesus aceita é uma religião do coração. Ele está mais preocupado com o interno da pessoa do que as demonstrações exteriores. Mais preocupado com aquilo que acontece no coração, a atitude do coração do crente, do que a demonstração externa da religião. Os fariseus, as obras dos fariseus eram certas ou erradas? Certo. O que é que o fariseu diz quando vem lá na igreja com o publicano? Eu dou o quê? Eu jejum, faço jejum, dou um dízimo de tudo, não sou adúltero. Essas são atitudes, são, como é que se diz, atividades boas ou não? Boas. Então qual era o problema com o fariseu? Era que por trás dessas obras boas tinha um coração impuro. A motivação era impura. E Jesus aqui está dizendo: misericórdia, eu me interesso mais com o teu coração do que demonstrações exteriores religiosas. É por isso que Deus, nenhum de nós pode ser o julgado, pode ser o juiz. Porque a Bíblia diz: o homem olha no exterior e Deus vê o quê? O coração. O arrependimento acontece onde? No coração. Are you with me? Estão muito animados hoje. Vamos continuar. Marcos. Então, o que é que nós já vimos aqui? Vimos no ministério de João Batista, arrependimento. No ministério de Jesus Cristo, arrependimento. Estou mais interessado com a condição do teu coração do que demonstrações exteriores. E no ministério dos discípulos? Vamos a Marcos, capítulo 1.
Marcos capítulo 1. Vamos aqui vamos primeiro ao verso 14 e 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Façam o quê? Arrependei-vos e crede em quê? Evangelho. No Evangelho. Marcos capítulo 2. Verso 17. Verso 16, diz: os escribas e os fariseus, vendo comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos por que ele come e bebe com os publicanos e os pecadores. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim o quê? Pecadores. Agora vejam, então, vendo que continua através do ministério de Jesus esse mesmo tema. Marcos capítulo 6. E vamos ao verso 12. Vamos ao verso 7 primeiro, só para ver o contexto. Ver o que está acontecendo aqui. Marcos capítulo 6, verso 7. Diz o quê? Chamou Jesus a quem? Os 12, e passou a enviá-los 2 a 2, dando-os autoridade sobre os espíritos imundos, ok? Então isso faz parte das instruções que Jesus está dando para os seus discípulos. Agora vejam o verso 12. Então, saindo eles, quem são esses eles? Saindo os discípulos, pregavam ao povo que se arrependesse. João Batista, o que é que ele clamava? Pregava o arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. Os discípulos vêm, arrependimento. E assim vai em diante. Agora vamos aqui a Lucas capítulo 5. Eu falei que esse é um estudo bíblico, não é? Só vamos para Lucas, desculpa, Lucas 15. Falei 5, né? Lucas 15. Lucas capítulo 15. Veja no verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo o quê? Este recebe quem? Pecadores. E até come com eles. Verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. 99 justos que pensam que não precisam de arrependimento, né? Haverá mais alegria no céu, Jesus disse, sobre um pecador que reconhece a sua necessidade de se arrepender para que Deus possa esquecer dos seus pecados, do que 99 justos que não acham que precisam de arrepender. Verso 10. O que é que diz lá? Então, a história aqui é da mulher que perde o quê? Aquela moeda, né? O verso 8 diz: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Verso 10 diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se o quê? Arrepende. O ministério de João Batista, arrependimento. O ministério de Jesus, arrependimento. O ministério dos discípulos
arrependimento. O céu se regozija sobre um pecador que o quê? Que se arrepende. Vamos agora ao final do Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos bem no finalzinho aqui. Depois de Jesus apareceu aos seus discípulos, vamos aqui no verso 46 e 47. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento por remissão dos pecados a quê? A todas as nações, começando aonde? De Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que os envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que o alto seja revestido de poder. Vamos ver o que é que a igreja primitiva, qual era o tema central da pregação da igreja primitiva. Vamos ver o primeiro sermão relatado da igreja primitiva, Atos capítulo 2. É interessante que em São Mateus, onde existe a comissão, né, onde diz ide o quê? Pregai, né? Aonde? Todas as nações. É interessante que Lucas, que define um pouquinho mais qual deve ser a pregação. Né? Em Mateus diz ide o quê? Pregai. Lucas nos dá o conteúdo da pregação. Ele diz, quando forem pregar, pregue o quê? O arrependimento. Faz parte da comissão, faz parte da mensagem levada ao mundo nos últimos dias. Vamos aqui a Atos capítulo 2, verso 38. Quem está pregando aqui? Pedro. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Atos capítulo 3, segundo sermão de Pedro. Isso foi o primeiro, agora o segundo sermão. Mais uma vez, vamos ver aqui, Atos capítulo 3, começando no verso 14. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedisse que vos concedessem um homicida. Desastre e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. 16. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que os fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Verso 19. O que ele diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados o quê? Os vossos pecados. Qual seria o sinônimo aí de cancelados? Esquecidos dos seus pecados. Apagados. O arrependimento do pecador traz o esquecimento misericordioso de Deus. Ele esquece os nossos
pecado. Vamos mais alguns versos aqui. Vamos a Atos capítulo 11. Aqui, Pedro continua sendo a personagem principal aqui no Atos capítulo 11. E ele, o que está acontecendo aqui é que Pedro veio dar um relatório aos judeus em Jerusalém com respeito ao trabalho que ele está sendo feito entre os gentios, principalmente com Cornélio. Vocês conhecem a história de Cornélio, né? Então, vamos ver aqui, Atos 11, vamos no verso 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Verso 18. E ouvindo eles, quem são esses eles? Quem é esse? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo o quê? Logo também, quem? Os gentios, aos gentios foi por Deus concedido o quê? O arrependimento para a vida. Então, eles vêm a reconhecer que Deus concedeu aos gentios esse mesmo dom, o arrependimento. Aliás, Deus concede esse dom a quem? A todos os seres humanos. Todos nós que somos filhos de Deus. Vamos para Atos capítulo 17. Aqui no ministério de Paulo. Então, nas quartas-feiras, nós estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos. Tem sido uma bênção esse livro, nosso estudo lá. Na terça-feira não vamos ter isso, vai ser uma reunião especial. Mas na outra quarta-feira, dia 8 de janeiro, vamos ter o nosso culto de oração regional na igreja Kingsview Village. Então, uma ou duas vezes por ano, fizemos já uma vez no ano passado. Todas as igrejas da nossa região se encontram para fazer um culto em conjunto. Será no dia 8 de janeiro, na igreja Kingsview Village. Ok? Será um culto regional. Mas então, no outro, continuaremos o livro Atos dos Apóstolos. Estamos lendo sobre o ministério de Paulo. Impressionante, né? Aqui, Paulo se encontra em Atenas, eu acho. E ele está conversando com os filósofos, com os intelectuais daquela cidade, e vejam o que ele fala para eles no verso 30. Vamos começar no verso 30. Atos capítulo 17, verso 30. Que o ministério de Paulo, ora, não levou Deus em conta os tempos do quê? Da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, o quê? Se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de quê? Julgar o mundo com quê? Com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o que ele está dizendo a esses filósofos, esses intelectuais? Vocês têm que se arrepender, por quê? Porque virá o dia do julgamento. Haverá o dia que vamos ter que prestar conta. Então alguém me perguntou assim, mas se Deus esquece dos meus pecados, por que eu preciso prestar contas a Deus? Vamos prestar contas de quê? Se Deus esqueceu dos nossos pecados. Por que tem que haver um tribunal? Por que tem que haver um julgamento? O que exige um julgamento?
Não, Jesus não morreu em vão. Isso é Mas quem quer as contas? Deus? Deus está exigindo as contas? Os seus pecados, nós acabamos de ler aqui. O que é que você leu? Os pecados eu me esqueço. Agora vai pedir, vamos prestar conta. Como? Como é que é isso? A razão que tem que haver um julgamento é por causa do diabo. O que está acusando a Deus. Porque Deus estabeleceu uma lei que disse o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Então como é que você vai deixar esses pecadores entrar e viver? Isso é contra a tua lei. Então tem que haver um julgamento. E todo aquele que se apresentar diante de um juiz, a Bíblia diz, terá um advogado. Cristo Jesus. Amém. Mas não somente terá um advogado, terá quem é o juiz? Jesus Cristo é o juiz. Imagine, você vai para o tribunal, não que você, eu sei que você não anda com muita velocidade aqui, então você nunca depois passou por essa experiência. Mas imagine você pega uma multa, né, de excesso de velocidade e você fica com medo, fala, não, melhor pegar um advogado, e você contrata um advogado, e quando você chega no tribunal, você percebe que o teu advogado é o juiz. Quais serão as suas chances? Existe uma ideia em alguns círculos cristãos que dizem que nós não devíamos falar do julgamento de Deus, que o julgamento de Deus é algo que mete medo às pessoas. Deixa eu falar uma coisa. As pessoas que falam isso não entendem. Eles não entendem o julgamento de Deus. Porque o julgamento de Deus, Deus faz tudo para que os seus filhos possam entrar para o céu. Deus não enviou o seu Filho unigênito para morrer numa cruz para que as pessoas não pudessem entrar para o céu, para dificultar a entrada para o céu. Deus faz tudo. Ele diz assim, eu vou montar um tribunal, porque o diabo exige o tribunal, o diabo exige prestação de contas, então eu vou montar. Quer um tribunal? Vou montar um tribunal. Eu vou fazer Jesus o juiz e vou colocar ele como teu advogado também. Então, o julgamento de Deus não é Deus fazendo as coisas para evitar que as pessoas entrem no céu. O julgamento de Deus é Deus tirando todas as barreiras para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para termos acesso a isso, o que é preciso fazer? Arrepender. Reconhecer a nossa dívida, que é impossível de nós pagarmos. Quais são as consequências quando isso não acontece numa igreja? Para aqueles que estão nos visitando, nós temos uns comentários que são conselhos para a igreja. Esse aqui é um deles chamado Testemunhos para a Igreja. Vários volumes, aqui sai do volume 8. Então diz o seguinte: os cristãos primitivos começaram a quê? A procurar defeitos uns nos outros, pensando nos erros alheios, permitindo-se críticas indelicadas, perderam de vista o Salvador e o grande amor por ele revelado aos pecadores. Nós não lemos, né, não temos tempo, esse mesmo tema que foi iniciado com João Batista, Jesus Cristo, discípulos, Pedro, Paulo prega o mesmo ministério. Tem vários versos aqui que o tempo não nos permite nós passarmos todos. Então a pregação para a igreja primitiva era se arrepender. O que é que eles fizeram? Eles perderam o foco disso. E começaram, ela diz, olhar uns para os outros em crítica. Tornaram-se mais exigentes no tocante a quê?
cerimônias exteriores. Jesus disse, eu quero o quê? Misericórdia e não holocaustos. Estou dizendo, mais rigorosos quanto à teoria da fé, mais severos em suas quê? Críticas. Em seu zelo por condenar outros, esqueceram-se dos seus próprios erros. Esqueceram a lição de amor fraternal que Cristo nos ensinara. E o mais triste de tudo foi que se demonstraram inconscientes da sua perda. Não perceberam que estavam perdendo a alegria e a felicidade que logo estariam andando em trevas, tendo excluído do coração o amor de Deus. Que tragédia. Vamos ver aqui mais alguns versículos, se vocês quiserem. Vamos voltar. Vamos ver quão importante é o arrependimento. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, vamos ver o verso 3 e verso 5. Diz assim, vamos ver o verso 2. Ele, porém, lhes disse, penseis que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou afirmo, se porém não vos o quê? Arrependeres, todos igualmente o quê? Perecereis. Verso 5. Vamos no 4. E cuidais de aqueles 18 sobre os quais desabou a terra de Siloé e os matou. Eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos o quê? Arrependeres, todos igualmente perecereis. Qual a importância do arrependimento? Sem o arrependimento não há acesso ao esquecimento misericordioso de Deus. Outro conselho. Na igreja de Deus há hoje grande falta de amor fraternal. Muitos de que professam amar o Salvador deixam de amar os que a Ele se acham unidos em comunhão cristã. Como é que pode, né? Nós vimos a igreja e chamamos uns aos outros de irmão. Chamamos uns aos outros de irmão, mas no coração odiamos. Como é que a igreja pode crescer? Somos da mesma fé, membros de uma família, filhos todos do mesmo Pai Celestial, tendo a mesma bendita esperança da imortalidade. Quão íntimo e eterno deveria ser o laço que nos une. O povo do mundo, veja o que ela diz aqui, o povo do mundo, observando-nos para ver se nossa fé está exercendo influência santificadora sobre o nosso coração. São rápidos para discernir qualquer defeito de nossa vida, qualquer incoerência de nossos atos. Não lhes demos ocasião para difamar nossa fé. Eu já falei isso várias vezes, mas vou falar mais uma vez. O mundo inteiro avalia a igreja adventista, o sétimo dia, pelo meu comportamento e pelo seu comportamento. Eles olham para o nosso comportamento e veem o que ela diz aqui. Veem se este amor de Deus, tem operado algum processo em nosso coração.
tem transformado a nossa vida. E se não transformou o meu coração, então que fé que nós estamos apresentando para eles? E o que é que eles dizem? Para ser assim, é melhor ficar em casa. Para estar assim, fica em casa. Por quê? Isso não mudou a vida deles? E quem é que fica difamado nisso? É Cristo, é a igreja. Não sou eu. Eles não dizem assim, não, mas isso é o Bonifácio que é assim. Eles dizem assim, é a religião do Bonifácio. É a religião dele que não tem. Todos nós carregamos sobre os nossos ombros a responsabilidade de não difamar a nossa fé. Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim, eu não sei se um dia vou voltar a vê-los, mas fiquem sabendo uma coisa, mesmo que eu não vier, eu vou ficar escutando o que eles dizem a respeito de vocês. Por favor, ele diz, tenha uma conduta digna da fé que vocês proclamam. Amém. Isso começa onde? Começa no coração de cada um de nós. Então, eu achei interessante que para nós, às vésperas do novo ano, uma nova etapa na nossa igreja, cada um de nós possa refletir sobre aquilo, o meu comportamento, o meu coração. Será que eu tenho deixado o poder santificador de Deus no meu coração? Vejam mais um texto aqui. Não é a oposição do mundo que mais perigo nos faz correr. É o mal acariciado no coração dos professos crentes que nos inflige o mais grave dano e mais retarda o progresso da casa de Deus. Vocês estão vendo isso? Tem outra passagem onde disse que se houvesse amor, compaixão, misericórdia e perdão na igreja, ia ser adicionado 100 almas, onde hoje vem apenas uma alma. Não há meio mais seguro de enfraquecer nossa espiritualidade do que a inveja e das suspeitas mútuas, cheia de censuras e desconfiança. Que bom que isso não se reflete na nossa igreja aqui. Estou pensando aqui, quantos problemas que eu quero entrar agora, né? Esta igreja me dá a maior alegria e a maior tristeza, às vezes. Eu faço um apelo para vocês trazerem comida e vou tirar um caminhão para levar a comida que foi entregue aqui. Mas quantas vezes eu saio aqui do culto e vem alguém e diz, é porque fulano fez isso. Porque sim. Como é que nós conseguimos enxergar o pecado a 5 quilômetros de distância na vida de outra pessoa e não encontramos o pecado no nosso próprio coração? Ao mesmo tempo que eu sinto tanta alegria, eu sinto tanta tristeza. Porque o potencial desta igreja... Eu vim para esta igreja em 1974. Alguns de vocês vieram antes de mim.
Nós ouvi antes de muitos de vocês. 1974. Quando nós batizávamos 100 almas por ano. Com estúdio de televisão dentro da igreja. Programas evangelísticos todo domingo à noite. Uma igreja tão poderosa que o diabo em pessoa veio à igreja para tentar destruí-la. O diabo veio em pessoa à igreja para tentar destruí-la. Porque ele viu o potencial. Será que ele conseguiu? Será que ele conseguiu derrubar o potencial desta igreja? Nós estamos na beira do... Nós estamos na beira da entrada para a Terra Prometida. Isso é uma hora inédita na igreja, na história desta igreja. Nós temos a oportunidade não somente de entrar para um novo tempo, mas entrar com um novo coração. Amém. Um novo compromisso, uma nova atitude, uma atitude de misericórdia, de compaixão, de perdão. Todos nós passamos por problemas. Você recebe um e-mail da minha esposa, ela escreve embaixo assim: Everyone is going through something, be kind. Todos nós. Todos nós temos problemas na nossa vida. Se nós vamos falar em outro membro da nossa igreja, por que não ser quando nós estamos de joelhos, pedindo a Deus que os proteja, que os abençoe e que os ajude e que os fortaleça? Para que possamos completar a obra que Deus tem nos encarregado. Porque se nós não completarmos, Deus vai cobrar de nós. Isso Ele vai cobrar. Então é Ezequiel que diz: se você anunciar e eles não aceitarem, esse é o problema deles. Mas se vocês não anunciarem, então eu vou cobrar de vocês. Com a nova igreja, com uma das igrejas mais bonitas que vamos ter em Toronto, com esse privilégio vem a responsabilidade de usar aquilo que Deus nos deu para avançar a sua obra. Mas isso apenas pode acontecer se cada um de nós, todos nós, passar por uma transformação no nosso coração. Amém. Nos arrependermos, reconhecer as nossas falhas. Vamos ser mais cientes das nossas falhas do que as falhas dos outros. Para mim, isso é a definição do fariseu. Para mim, um fariseu é alguém que enxerga melhor as deficiências dos outros do que em si próprio. Em toda a igreja, a Bíblia diz, Jesus diz que quando nós vimos para adorar a Deus, em toda a congregação, palavras de Jesus, não minhas. Jesus diz que quando o povo se reúne para adorar, vem sempre dois tipos de adoradores. Vem aqueles que adoram como um publicano e tem aqueles que adoram como um fariseu. O fariseu vem à igreja com a cabeça no giratória, né? Girando, olhando. Opa, o que está aqui? Olha, o que eu estou vestido? Olha o que ela vestiu. Olha, está com... O publicano nem levanta a cabeça. A oração do publicano é: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pobre pecador. E o que é que Jesus disse no final da história? Um desses dois voltou para casa justificado. O que é justificado? É uma palavra teológica que nós usamos para dizer que acertou as contas com Deus. Foi feito, houve um conserto com Deus, né?
em bom relacionamento com Deus. Um dos dois voltou para casa justificado. Quem é que foi? O publicano. Ao você adorar a Deus hoje aqui, você adora com o espírito de publicano ou espírito de fariseu? A promessa bíblica é: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para quê? Perdoar as nossas falhas. Hebreus disse que Ele esquecerá. Que cada um de nós possa passar pelo esquecimento misericordioso de Deus. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Aqueles que não vierem na terça-feira, espero que possam todos vir, para nós começarmos o ano em oração como família, irmãos, agradecendo a Deus pelo aquilo que Ele tem feito e pedindo o apoio de Deus para o desafio que nós temos pela frente. Amém. Que Deus abençoe e tenha um restante bom sábado. Amém. Irmãos, depois desta mensagem de Deus para nós hoje, esta manhã, vamos cantar juntos a música Perdão, Poder e Paz, número 210. Ao som da música, por favor, coloquemos de pé. Deus e nosso Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos diante do Teu trono para passarmos esses momentos gloriosos na Tua presença. Querido Pai, nós te suplicamos que os frutos da nossa
no nosso arrependimento, os frutos da nossa conversão possam ser manifestados no nosso caráter, possam ser manifestados da maneira que nós vivemos diariamente. Que nossa conversão não seja apenas uma nova maneira de pensar, mas que a conversão possa resultar numa nova vida para cada um. Pedimos, querido Pai, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua paciência, a tua força com cada um de nós, pobres pecadores que somos. Querido Pai, nós estamos na beira de uma nova etapa na história desta igreja. Nós colocamos esta igreja em tuas santas mãos, pedimos que o Senhor possa nos guiar o rumo a Canaã Celestial. Use-nos de maneira poderosa para proclamar a tua bondade àqueles que não te conhecem. Nós, eu te agradeço, querido Pai, por todos que apareceram aqui hoje, que passamos esse momento juntos. Pedimos uma bênção muito especial sobre nossas visitas, sobre as nossas famílias, os nossos jovens, os nossos filhos, netos. Eles possam sentir a tua presença na vida deles, querido Pai. Amém. Querido Pai, que a nossa igreja possa ser um lugar onde o amor de Deus reina. Que as pessoas, ao virem aqui a nossa igreja, possam ficar admiradas e dizer como aqueles fariseus disseram um dia, ao ver a coragem de Pedro e João a pregar, que eles possam dizer como aqueles fariseus, aqueles estiveram com Cristo. Amém. Isso possa se tornar a realidade na vida de cada um de nós e no ministério desta igreja. Continua conosco no restante deste sábado, nos guiando e protegendo de todo mal. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Convidamos a todos a cantarem conosco a música final, enquanto esperamos que a saída das nossas diaconisas. Deus esteja em mim. Bom sábado para todos.